Você já teve a sensação estranha de que alguém ao seu redor sorri para você, mas ao mesmo tempo, algo naquele comportamento parece fora do lugar? Como se existisse uma tensão invisível no ar. A conversa é cordial, as palavras parecem educadas, mas as atitudes contam outra história. Esse tipo de situação acontece com mais frequência do que imaginamos. E a psicologia do comportamento humano mostra que muitas pessoas escondem um sentimento difícil de admitir. A inveja silenciosa, ela raramente aparece de forma direta. Na maioria das vezes, se manifesta através de pequenos gestos, comentários sutis ou mudanças quase imperceptíveis na maneira como alguém reage ao seu sucesso, às suas conquistas ou até mesmo à sua felicidade. A verdade é que a inveja dificilmente se revela de forma aberta. Em vez disso, ela se disfarça de elogios vazios, silêncio inesperado, distanciamento repentino ou até de críticas aparentemente inocentes. E o mais curioso é que, muitas vezes, quem sente inveja não percebe claramente o próprio sentimento. Ele se infiltra no comportamento, molda reações e cria padrões que a psicologia consegue identificar com bastante precisão. Compreender esses sinais não significa viver desconfiando de todos ao seu redor, mas sim desenvolver consciência social e emocional para perceber quando certas atitudes têm um significado mais profundo do que parecem à primeira vista. Neste vídeo, você vai entender 7 sinais claros de que alguém pode sentir inveja de você em silêncio. Analisados sob a perspectiva da psicologia do comportamento humano, alguns desses sinais são tão discretos que passam despercebidos durante anos. Outros aparecem em momentos muito específicos, principalmente quando algo positivo acontece em sua vida. Ao reconhecer esses padrões, você não apenas passa a entender melhor o comportamento das pessoas ao seu redor, mas também aprende a proteger sua energia emocional e a lidar com essas situações de forma mais inteligente. Preste atenção até o final, porque alguns desses sinais são surpreendentemente comuns, e é bem possível que você já tenha presenciado vários deles sem perceber o que realmente estavam revelando. Existe um momento curioso que quase todo mundo já viveu, mas raramente para analisar com calma. É quando algo bom acontece na sua vida. Não precisa ser nada gigantesco. Pode ser uma oportunidade de trabalho, um projeto que finalmente deu certo, uma meta que você vinha tentando alcançar há meses. Ou até algo simples, como começar um novo hábito e perceber que está evoluindo. Naturalmente, você compartilha isso com alguém próximo, um amigo, um colega, alguém da família. No começo, tudo parece normal. A pessoa escuta, balança a cabeça, talvez solte um que bom, mas aí acontece algo sutil. O entusiasmo simplesmente não vem. Não existe aquela energia natural de quem realmente ficou feliz por você. Em vez disso, aparece um silêncio curto, meio estranho. A conversa muda rápido de assunto. E a sensação que fica é difícil de explicar, menos como se alguma coisa tivesse ficado no ar. Esse tipo de reação passa despercebido pela maioria das pessoas, porque não existe confronto direto, não há crítica aberta, não há ataque, só um pequeno vazio na reação. E o mais interessante é que a psicologia do comportamento humano observa esse tipo de detalhe com bastante atenção. Emoções como admiração ou alegria costumam aparecer de forma espontânea no corpo e na voz. Quando alguém que gosta de você escuta uma boa notícia, a reação vem quase automática. Perguntas curiosas, entusiasmo, interesse real. Mas quando existe um desconforto interno, mesmo que a pessoa tente esconder, pequenas falhas começam a surgir. O olhar desvia por um instante. O sorriso dura pouco demais. A resposta é curta, seca, quase protocolar. Agora pense em quantas vezes isso já aconteceu sem você perceber. Aquela conversa que pareceu esfriar de repente, aquele momento em que você compartilhou algo importante e, estranhamente, o clima mudou. Não foi hostilidade, não foi grosseria, foi só silêncio. E o curioso é que, muitas vezes, quem sente esse desconforto também não entende exatamente o que está acontecendo dentro de si. A mente humana tem uma habilidade curiosa de esconder emoções difíceis
até da própria consciência. O sentimento não aparece como inveja declarada. Ele surge como irritação leve, indiferença inesperada ou até desinteresse repentino. Só que esse silêncio raramente aparece sozinho. Na maioria das vezes, ele vem acompanhado de outros pequenos comportamentos que, quando observados juntos, começam a formar um padrão bem claro. E é exatamente aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Porque depois desse silêncio inicial, geralmente surge outro tipo de reação, que revela muito mais do que a pessoa gostaria de mostrar. Existe um tipo de reação que parece positiva na superfície, mas quando você pensa um pouco melhor, algo não encaixa. Talvez você já tenha vivido isso. Você conta uma conquista, algo que realmente te deixou feliz. Pode ser um aumento no trabalho, um projeto que deu certo, um objetivo pessoal que finalmente saiu do papel. A pessoa escuta, abre um sorriso rápido e diz algo como: "Nossa, que bom", mas também "Você teve sorte", ou então "Legal, mas hoje em dia todo mundo consegue isso". Percebe o detalhe? O elogio vem primeiro, só que logo depois aparece um pequeno ajuste na frase, quase imperceptível, um comentário que diminui um pouco o que aconteceu. E o curioso é que na hora muita gente nem percebe, porque tecnicamente a pessoa não disse nada ofensivo, ela até pareceu educada, mas existe uma sensação estranha que fica depois da conversa, como se aquela conquista tivesse sido esvaziada sem você entender exatamente por quê. A psicologia observa esse comportamento há muito tempo. Quando alguém se sente desconfortável com o sucesso de outra pessoa, a mente tenta encontrar uma forma de equilibrar essa sensação. Em vez de reconhecer diretamente o mérito do outro, surge uma tendência sutil de explicar o resultado de outra maneira. Sorte, coincidência, facilidade. Qualquer coisa que reduza o peso real da conquista. Isso aparece nas situações mais comuns do dia a dia. Imagine alguém que começou a cuidar da saúde, perdeu peso, mudou hábitos. Quando conta isso animado, a reação de quem realmente admira costuma ser curiosa. Sério? Como você conseguiu? Que mudou? Já a reação carregada desse pequeno desconforto costuma vir diferente. Mas quando a pessoa tem tempo, fica fácil. Ou, também, com a academia cara assim, não é ataque direto. É algo mais discreto, uma pequena distorção da história. Com o tempo, quando você presta atenção, percebe que esse tipo de comentário não acontece uma vez só. Ele aparece sempre nos mesmos momentos. Quando algo dá certo para você, quando você evolui, quando alguma conquista surge no caminho. E é aí que o comportamento começa a formar um padrão. Pequenos elogios seguidos de pequenas reduções. Frases que parecem positivas, mas nunca totalmente. Só que o mais interessante é que esse tipo de reação não é o estágio mais evidente desse comportamento. Existe algo que costuma aparecer logo depois, principalmente quando suas conquistas começam a se repetir. E é nesse ponto que a mudança na atitude da pessoa começa a ficar impossível de ignorar. Existe um momento em que o comportamento muda, e isso costuma confundir muita gente. No começo, a convivência é normal. Conversas frequentes, troca de mensagens, risadas, aquele tipo de proximidade que parece natural. Mas aos poucos, algo começa a mudar. Não acontece de um dia para o outro. É sutil, quase silencioso. A pessoa que antes respondia rápido passa a demorar mais. As conversas, que duravam minutos, começam a virar respostas curtas. Convites que antes eram aceitos, agora viram "vamos ver outro dia". E o mais estranho de tudo, não houve briga, não houve discussão, não aconteceu nada que justificasse aquela mudança. Esse tipo de situação é mais comum do que parece. E quando você olha com atenção, percebe um detalhe curioso. Muitas vezes, essa mudança começa justamente depois de algum momento em que algo deu certo para você. Pode ter sido uma conquista profissional, uma evolução pessoal, uma nova fase da vida. De repente, aquela pessoa que sempre estava por perto começa a aparecer menos. A energia da relação muda, como se uma distância invisível
tivesse sido criada ali no meio, a psicologia observa que quando alguém se sente constantemente comparado menos, mesmo que ninguém esteja fazendo essa comparação em voz alta, surge um desconforto interno difícil de lidar. Não é necessariamente raiva, também não é necessariamente ódio. Muitas vezes é apenas uma sensação incômoda de estar sempre olhando para alguém que parece estar avançando, enquanto a própria vida parece parada. E para algumas pessoas, conviver com esse sentimento acaba sendo pesado demais. Então a solução inconsciente não é confrontar, nem discutir, é simplesmente se afastar. E esse afastamento raramente vem acompanhado de explicações claras, porque no fundo a pessoa também não sabe exatamente explicar o que está sentindo. Então ela apenas cria distância, responde menos, interage menos. E com o tempo a conexão, que antes parecia forte, vai ficando cada vez mais fraca. Só que existe um detalhe interessante nisso tudo. Nem todo afastamento tem esse significado. Pessoas se afastam por milhares de motivos diferentes na vida. Rotina, mudanças, fases, mas quando esse distanciamento aparece junto com outros pequenos sinais, menos como aqueles momentos de silêncio estranho, ou aqueles elogios, que sempre vêm com uma pequena redução escondida, menos o comportamento. Começa a contar uma história diferente. E quando esses padrões começam a se repetir, existe um outro tipo de reação que aparece logo depois. Uma atitude que costuma revelar muito mais sobre o que a pessoa realmente sente do que qualquer palavra poderia dizer. Ao observar esses comportamentos juntos, algo começa a fazer muito mais sentido. Primeiro aparece aquele silêncio estranho quando algo bom acontece com você. Depois surgem os elogios que parecem positivos, mas sempre carregam um pequeno mais escondido. E então, quase sem perceber, a pessoa começa a se afastar, responder menos, demonstrar menos interesse. Cada um desses sinais, isoladamente, pode parecer apenas coincidência. Afinal, todo mundo tem dias ruins, todo mundo reage de formas diferentes às situações da vida. Mas quando esses padrões começam a se repetir, quando sempre surgem nos momentos em que você cresce, evolui ou conquista algo importante, o comportamento humano começa a revelar aquilo que muitas vezes ninguém diz em voz alta. A verdade é que a inveja raramente aparece de forma clara. Ela não chega anunciando a própria presença. Em vez disso, ela se esconde nos detalhes, nas pausas da conversa, nos elogios que diminuem sem parecer agressivos, na energia que muda quando algo bom acontece com você. E isso não significa que você precisa viver desconfiando das pessoas ao seu redor ou transformar cada relação em uma investigação. Pelo contrário, entender esses sinais não serve para criar paranoia, serve para criar consciência. Porque quando você aprende a observar o comportamento humano com mais atenção, algo muda dentro de você. Você passa a perceber quem realmente vibra com suas conquistas e quem apenas tolera o seu progresso. E essa diferença é extremamente valiosa. Pessoas que celebram o seu crescimento são raras. E quando você encontra alguém assim, vale a pena manter por perto. No fim das contas, o crescimento pessoal sempre revela algo importante sobre as relações ao nosso redor. Quando você evolui, quando você muda, quando começa a conquistar coisas que antes pareciam distantes. Algumas pessoas vão se inspirar, outras vão se aproximar ainda mais. E algumas simplesmente vão se sentir desconfortáveis com a sua luz. E talvez a grande lição por trás de tudo isso seja simples, mais poderosa. Continue avançando, continue crescendo, porque o comportamento das pessoas ao seu redor, mais cedo ou mais tarde, sempre revela quem realmente está caminhando ao seu lado. Se esse vídeo te ajudou a enxergar comportamentos que antes passavam despercebidos, então já deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também querem entender melhor a psicologia do comportamento humano no dia. E, se você gosta desse tipo de conteúdo, menos analisando personalidade, relações, hábitos e aqueles detalhes silenciosos que revelam muito sobre as pessoas, menos aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui a gente sempre explora
o que está por trás das atitudes humanas, de uma forma clara, direta e baseada na psicologia. Agora eu quero saber de você. Qual o comportamento humano mais te intriga hoje? Pode ser sobre relacionamentos, solidão, manipulação, personalidade, sinais psicológicos ou qualquer situação que você já viveu e nunca entendeu direito. Escreve aqui nos comentários, porque o seu tema pode virar o próximo vídeo do canal. E se você quer continuar entendendo melhor como funcionam esses padrões de comportamento, aproveita também para assistir o vídeo que está aparecendo no card agora. Ele se conecta diretamente com o que conversamos hoje. E logo ao lado você encontra a playlist completa com outros vídeos sobre psicologia do comportamento humano para continuar aprofundando esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo.